economia do Brasil surpreendeu novamente e aumentou acima do que previam os analistas. Com isso, já não é loucura imaginar que a economia brasileira vai crescer este ano 3%, o triplo do que previa a média das projeções feitas no fim de 2023 e início deste ano. Uma notícia muito boa para a economia. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano. O resultado está acima do esperado pelo mercado. Este foi o 12º resultado positivo consecutivo quando a gente leva em conta os resultados trimestrais. O número foi divulgado hoje de manhã pelo IBGE. Segundo os dados, a alta foi puxada pela indústria, que cresceu 1,8%, e pelo comércio, que teve um aumento de 1%. Os dois setores compensaram a queda de 2,3% da agropecuária, que sofreu com a perda da safra do milho e da soja. O indicador mostrou também um aumento de 1,3% no consumo das famílias, mesmo índice de crescimento do consumo do governo. Quando comparado com o mesmo período do ano passado, o crescimento do PIB foi de 3,3%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. O presidente Lula comemorou o resultado. Em postagem oficial em seu perfil no Blue Sky, Lula afirmou: mais uma notícia boa para a economia. O PIB cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, uma alta de 3,3% em relação ao ano passado. Crescimento que se soma ao aumento dos empregos, ao consumo das famílias e à melhor qualidade de vida. Sem bravata e sem mentiras. É isso que importa, escreveu o presidente Lula. Novamente surpreendeu aqueles que não acreditavam, né, na política do governo Lula. Lula sempre tem dito que vão quebrar a cara. PIB cresceu. Eu vou subir aqui, matéria que está lá no UOL, que traz uma declaração do ministro Haddad, né? O mau humor da Faria Lima não contaminou o setor produtivo, disse aqui o Fernando Haddad, matéria do José Roberto de Toledo. A matéria destaca aqui, Paulo, que o Produto Interno Bruto, né, do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre, em comparação ao primeiro de 2024, de acordo aí com dados do IBGE. Né? A economia não apenas está crescendo, como também está acelerando, segundo esses dados. E aí, a matéria, eu trouxe aqui essa matéria do Toledo, justamente porque ele traz um levantamento que ele fez ali do mercado, né? E ele diz aqui, para variar, o resultado superou as expectativas do mercado, que previa um crescimento muito menor, entre 0,7% e 1,2%. A mediana das projeções do mercado da Faria Lima era apenas 0,9%, segundo o levantamento da revista Exame. E ele aponta nessa matéria aqui também, Paulo, que das projeções, aí fazendo um cálculo geral, o erro da Faria Lima, que eu acho que estava baseada muito no Campos Neto, né? A projeção da Faria Lima errada ali era em 50%. Né? O erro dele, esse 0,9 era a média. Mas a grande maioria errava em 50%, ou seja, a projeção era muito diferente. Uma projeção que o cara erra, é como fazer um prédio, né? Se o cara erra a projeção da estrutura daquele prédio em 50%, o prédio não se sustenta em pé, ele cai, né? E aí, quem errou em menor, né, ficou em 14%. Então, como disse o ministro Fernando Haddad, o mau humor, o que ele chama de mau humor, é, na verdade, a posição ideológica desse mercado, puxada muito pelo comportamento do Campos Neto, presidente do Banco Central. A gente vai falar daqui a pouquinho como é que a gente analisa, como é que o Paulo analisa essa questão do Banco Central, mas como é que você vê esses números e como é que fica o mercado? Porque aí, durante o dia, o dólar subiu, diante desses resultados. O mercado não tem mesmo, tem lado, a gente sabe, não vai ter esse bom humor que o Haddad disse, mas os números mostram, como a gente apontou aqui, um forte crescimento econômico do Brasil, principalmente na indústria, né, Paulo? Olha, não há dúvida. A gente depois vai falar de do crescimento que é importante, e depois a gente inclusive vai dizer, olha, é importante, mas tem uns poréns aí que a gente precisa colocar, porque nós não estamos falando assim, que nós temos superado uma situação difícil. Não, nós estamos superando. Agora, eu acho importante dizer que isso que você falou é importante, porque mostra, quer dizer, a absoluta indigência e que tem raízes ideológicas da nossa elite industrial, quando faz análises econômicas, previsões de um governo com o qual ela não tem simpatia. Vamos dizer assim, é evidente que você só chega nesse resultado tão diferente do resultado real,
tão assim, você cria assim, um pessimismo desse tipo, porque você já tem um pressuposto ideológico que para você enxergar o que está acontecendo. Você não vai medir cautelosamente, cuidadosamente, os dados da realidade. Você já faz uma análise pronta para dizer que com esse ministro Haddad, com esse governo, Partido dos Trabalhadores, com esse presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, você fatalmente não está dando direito. E o que nós tivemos? Um crescimento de 1,4% no trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Isso não é pouca porcaria. Na indústria, o crescimento foi de 1,8%. Gente, estamos falando da indústria, aquele setor da economia que é precioso, que todo mundo quer desenvolver, que todo mundo reconhece a importância e que está cada vez mais difícil tomar o passo. E isso está acontecendo. Também tivemos um aumento no consumo das famílias. Ou seja, tem dinheiro no bolso do povo. Mas assim, e isso agora, tudo isso, o que era? Isso aí por acaso estava nos jornais? Isso aí estava sendo dito, olha, tem cidade. Não, tudo isso estava assim. Por quê? Porque é incapaz de enxergar, é incapaz de olhar por motivos, assim, ideológicos. Porque assim, existe uma predisposição mental de que esse é um governo que não pode dar certo. Que esse é um governo que não pode cumprir as suas metas. Que não pode cumprir aquilo que anuncia. Que são metas dentro do regime da propriedade privada. São metas dentro do sistema capitalista, mas que nós sabemos, e o Lula já demonstrou isso no passado, que você pode fazer esse sistema dar algum passo diferente. Ele pode andar por outro caminho. Por exemplo, como nós tivemos agora, esse crescimento no trimestre de 1,4% da economia, que é muito importante, em relação ao ano, é um crescimento de 3,3%. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas assim, não é aquilo que nós queremos. Nós acreditamos que o governo pode até ter um crescimento maior, mas para esse início é muito importante. Ele afasta qualquer daqueles também fantasmas ideológicos, que o governo não vai dar certo, que esse governo vai tomar medidas irresponsáveis, que ele não vai conseguir dar conta de uma situação econômica difícil, mas, pelo contrário, ele está conseguindo dar um início a esse crescimento. Então, vamos dizer assim, isso é muito importante. Quer dizer, vamos dizer, será preciso, se nós quisermos dar um passo maior, fazer novos ajustes? Será preciso, se nós quisermos dar um passo maior, fazer mudanças? Sim. O primeiro passo já foi feito. Vamos substituir o presidente do Banco Central, que é o elemento fundamental, porque nas economias modernas, nas economias financiarizadas, o fundamental é a taxa de juros, que é aquela que orienta os investimentos do futuro, portanto, orienta o futuro da economia em que vive a maioria dos brasileiros, e aquilo que orienta as ações do governo. Colocamos no Banco Central um economista que tem uma outra orientação, uma outra história. Até que ponto vamos ter mudanças? Não sabemos. Com certeza não serão mudanças radicalizadas, com certeza não vai ter aquele susto, ninguém vai acordar sem saber que país está vivendo, mas é possível acreditar, é justo esperar, até porque foi por isso que votamos, a maioria do povo brasileiro votou no governo Lula, votou nas ideias do governo Lula, não é voto de auditório, foi uma eleição política, em nome do quê? Daquilo que nós conhecemos, crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda.